Olá, vou compartilhar informações sobre o Masal ou o signo de Escorpião. De acordo ao calendário lunar, ele terá início no dia 21 de outubro, ao pôr do sol, ao entardecer. Será a lua nova de Escorpião. E a Kabbalah disse que nesse dia se encontram as energias com potencial de semente para todos os eventos no mundo físico durante todo o mês de Escorpião. Então, cada início de mês a gente tem a entrada de energias ou forças espirituais que estas vão permanecer ativas durante todo o mês, influenciando e regendo a vida em nosso planeta, com as características desse Masal, desse mês, desse signo. Então, não somente os nascidos sob essa influência desse Masal, os nascidos de Escorpião, serão afetados, mas todo ser vivente, toda a humanidade, nesse mês, vai manifestar características de Escorpião. Claro que os nascidos nesse signo terão a sua personalidade, a correção e a vida abaixo desse signo, e os outros somente nesse mês, durante o mês. E é o mês chamado de Reshvan, um mês frio. Ele é o 8º mês do calendário lunar. Ele corresponde à parte do mês de outubro e novembro do calendário comum. É regido pelo planeta Marte, Madin, e o elemento água. É um mês que se deu início ao dilúvio de Noé, todo mundo conhece. Então, é um mês de muitas águas, ou seja, de emoções fortes. Também é um mês ligado aos assuntos financeiros e econômicos. No dia 7 desse mês, é de costume meditar, orar, rezar por chuva na medida certa para todo o ano seguinte. A energia interna desse mês é fogo, e o Masal, o signo é Escorpião, a cor predominante é o vermelho e preto, o dia da semana é terça-feira, os anjos regentes são Ismariel e Gabriel, o sentido é o olfato, a parte do corpo é o órgão sexual, e a Sefirá é Gevurá, da coluna esquerda da árvore da vida. A tribo de Manassés e as letras correspondentes para meditar e que regem esse mês é Dalet e Nun. E o signo de vidas anteriores é Touro. No primeiro dia da lua nova, podemos usar as ferramentas cabalísticas que vão ajudar a assumir o controle das energias que vêm do Masal de Escorpião e do planeta Marte. Reshvan é um mês muito denso, muito intenso, pois a luz chega para nós, no nosso planeta, de uma maneira mais direta, ou seja, com menos filtros e com a força mesclada com a força de Marte e a frieza de Escorpião. Como a maioria não tem conhecimento de como lidar com isso, esse mês ele acaba sendo mais intenso nos conflitos. É um mês considerado negativo, cabalisticamente é um mês negativo, pois não tem nenhuma festa de conexão durante o mês. Então, o ciúme, os dramas, os conflitos,
onde o egoísmo vai falar mais alto nesse mês, as emoções à flor da pele, o estresse vão estar presentes nesse mês com mais intensidade. E o resultado, com certeza, são decisões precipitadas. Primeiro vou explicar como a energia cósmica age nas nossas vidas. Um exemplo, eu tenho um copo e ele tem um pouco de tinta dentro, ele está sujo de tinta verde. E eu vou colocar água nele. Automaticamente, essa água vai se tornar verde. Outro copo que eu tenho tem tinta amarela, outro vermelha. E a água será da cor da tinta que tem dentro. Também tenho um copo com capacidade para 300 ml e derramo 1 litro de água, tudo de uma vez. Com certeza vai transbordar, causando vários transtornos, porque eu não tinha o recipiente para receber toda essa água de uma vez. Então, digamos que a energia cósmica seja a água e o copo somos nós. A água, ela é neutra, sem cor. O que vai dar cor para essa água é o conteúdo que está no recipiente. Esse mês também vai vir uma quantidade maior de energia. E do último exemplo que eu falei, se eu não tenho recipiente suficiente para receber, essa energia vai transbordar. E com certeza ela vai causar transtornos na nossa vida, situações sem controle e sem direção. Mas se eu estou preparado para usar essa força extra, posso expandir os níveis de consciência, posso realizar sonhos, eventos maravilhosos ao meu entorno. E quanto às cores, de acordo com como está a nossa vida, ou seja, se eu estou com uma inclinação, vou dar um exemplo, para o adultério, para cometer adultério, a energia sendo neutra, ela vai entrar, vai chegar e vai me empurrar para cometer esse ato. E assim com todas as inclinações, o que estiver no meu coração vai ser empurrado com mais intensidade para ser realizado fisicamente. Então, tudo que está em nosso coração, desejos, pensamentos, eles vão se intensificar nesse mês para se realizar. E se estamos inclinados para o bem, vamos ser empurrados com intensidade para o bem. E se for para o mal, também seremos empurrados com a mesma intensidade. Então, nesse mês, vai ser amplificar o que está em nosso coração, em nosso desejo, em nossa mente. Portanto, a Kabbalah diz que é um mês pesado, é um mês amargo, com muita intensidade, onde as emoções ficam amplificadas, seja o amor, o ódio, a inveja, a vingança, o rancor, a bondade, seja o que for que estamos guardando em nosso coração, vai aflorar com maior intensidade nesse mês, pelo fato de vir uma energia maior. E de Marte e de Escorpião. Agora vamos aprender um pouco do mês de Escorpião, pois a energia cósmica, como eu falei, ela é neutra, sem cor, mas todos os meses ela vem, digamos, com o sabor do planeta e o masal que rege o mês. E esse mês, antes de entrar no nosso planeta, ela passa por Marte e o masal de Escorpião, trazendo junto com ela tendências a caídas espirituais ou caídas de consciência e de congelar situações, de não fluir. É um mês onde pode esfriar os relacionamentos, as realizações que temos, os objetivos, pode estancar. Esse mês ele é regido por Marte, então é um planeta
das guerras, um planeta violento, onde envia infusão de violência, de separação, de rancor, de inimizade. E muitos acabam sendo vítimas dessas situações. Então a gente precisa ter muito cuidado em tomar decisões no impulso. É preciso parar e rever a situação antes de decidir, bem mais que em outros meses, pois muitas decisões trazem mudanças e rumos para a nossa vida para sempre, causando danos irreversíveis e às vezes por um impulso energético que nem é do nosso conhecimento, tomamos decisões e depois a gente se arrepende, mas daí já não tem mais como voltar atrás. Depois ficamos analisando por que tomamos essa ou aquela decisão, mas aí já é tarde. Tem algo curioso também nesse mês, porque ele é regido pelo sentido do olfato. Dos 5 sentidos, foi o único que não participou do pecado original, pois o ouvido, os olhos, o tato e o gosto participaram. Diz que Eva ouviu, olhou, tocou e comeu o fruto. Então, esse é o único sentido que nos conecta diretamente com o divino. É a respiração. Saber respirar. Mais para frente vou trazer uma informação de como respirar para conectar com o divino. Porque ele é o único sentido dos 5 sentidos físicos que unifica o passado, o presente e o futuro. Agora vamos falar e entender os aspectos da personalidade, da conduta e o sistema de pensamento dos nascidos nesse signo, nesse masal de Escorpião. Lembrando que os astros sugerem, eles inclinam, você nasce com essa inclinação, mas eles não podem te obrigar a você ser exatamente assim. Você pode tomar o controle e mudar de vida. E se a pessoa corrigir as inclinações, ela terá o controle total dessa zona do tempo e assim muitos aspectos já podem estar eliminados do que eu vou falar. O escorpiano, ele tem como seu principal ticum, sua principal correção, é a correção sexual. Os escorpianos, eles têm uma inteligência muito aguçada, são pessoas revolucionárias, mas também são pessoas muito vingativas, muito rancorosas. Sua agressividade se estende aos campos mental e espiritual, pois os seus medos, eles residem nessas áreas. Eles não conhecem o medo físico. Eles têm problemas com os medos mental e espiritual. E eles buscam crescer sempre. Eles estão sempre querendo crescer. E só devem tomar cuidado, porque isso é bom, eles só devem tomar cuidado para não chegar à rebeldia sem causa, sem saber por que estão agindo. Eles são regidos pela casa 8, que é morte e ressurreição. Então, eles podem facilmente destruir e construir algo completamente novo em pouco tempo. São pessoas de poucos amigos, mas muito fiel aos amigos que eles têm. São do elemento água, sendo muito sentimentais. Eles são regidos e regem sua vida pelas emoções, não por bases lógicas e a razão. E isso os torna um pouco paranoicos. Eles precisam aprender o equilíbrio entre o coração e a mente. É preciso ter muito cuidado para não tomar decisões por impulso. Todos nós nesse mês. São pessoas ciumentas,
possessivas, chegando a ser até pessoas vingativas. São extremistas. Para eles as coisas são ou não são. Não tem meio termo. Exemplo, se eles amam, é o extremo. Se eles odeiam, também é o extremo. E podem mudar de amor ao ódio num piscar de olhos. Eles se ofendem com muita rapidez. São muito resquentados. Se não se cumprem as expectativas que eles têm, logo entram em crise. Eles não sabem administrar, porque eles são muito emotivos, vão muito pelas emoções. E eles são pessoas que guardam muito rancor, é com excesso. E isso afeta a saúde deles, com tendência de ter problemas cardíacos e baixa imunidade. Eles têm necessidade de mandar, de dar ordem, mas eles não gostam de ser mandados. São teimosos, obstinados, controladores, e isso vem das características de touro das vidas passadas. Eles não aceitam desculpa facilmente. São pessoas desconfiadas e se eles chegam a perder a confiança, dificilmente voltam a confiar. Eles não gostam de estilos diferentes dos seus. São profundamente misteriosos e intuitivos. São pessoas muito intuitivas. E com isso eles são honestos. Se você vai buscar conselho com um escorpiano, ele vai te falar a verdade. Seja ela boa ou ruim. Eles não vão pôr panos quentes. Se alguém se sobressair a eles vão fazer de tudo para ser melhor que você. Difícil de aceitar conselhos. Eles são muito difíceis de receber conselhos. São pessoas mais solitárias. Eles não suportam ser controlados. E os seus medos, eles são medos emocionais e espirituais, já que no físico eles não têm medo porque eles são de Marte. E isso os faz propensos ao suicídio. O escorpião, ele é um animal que comete suicídio, se autodestrói. E as mães escorpianas, elas se alimentam dos seus próprios filhos. É um animal resistente, sobrevivente nos extremos. Ele se move através dos sentidos, porque ele é um animal cego. Cada animal que representa o zodíaco não está ali por acaso, é porque traz características para os nascidos sob ou abaixo da sua influência. Então, os regidos por Marte, os escorpianos, uma simples ideia de confronto já os deixa com o sangue fervendo. E sentindo o perigo, eles estão sempre prontos para qualquer embate. E quando eles atacam, o seu primeiro golpe vai direto para o coração. Ou seja, eles atacam nas emoções das pessoas. São pessoas fortes fisicamente e espiritualmente. Eles emanam um poderoso magnetismo que conquistam as pessoas. E ao mesmo tempo, eles parecem frios e reservados, porque eles são regidos por água por fora e fogo internamente. Duas forças opostas. Eles são extremamente independentes, não se sentem confortáveis, a menos que estão no controle da situação. Sua determinação só é sucumbida pela impaciência. Eles querem as coisas para ontem. Eles adoram emoções extremas. Embora anseiam por amor, serem amados e grandes gestos, eles não demonstram isso. Eles escondem essa necessidade. E também o seu ciúme
é lendário. Simplesmente não suportam outra pessoa ter algo que ele queria ter ou queria ser, expressando inveja, mas a inveja deles é sutil. Eles agem em segredo e são muito discretos no seu comportamento negativo. Então, ter um escorpiano como inimigo é muito devastador, pois se o fizer sofrer, sentirá a força do seu ferão. A vingança é o ato mais baixo que um humano pode fazer, e eles são propensos a isso, mais do que os outros signos. São generosos, mas a sua generosidade não vem pelo canal de compartilhar. A generosidade deles não é pelo sentido verdadeiro, é apenas uma obra, uma situação para obter o controle, para se beneficiar disso. Faço isso, mas vou ter isso. Colocam facilmente as culpas das suas angústias nos outros. São pessoas de pouca paciência, se negam a pensar, a meditar, a enxergar a situação antes de agir. Chegam já bom. Sexo, morte e transformação, de certo modo, a transcendência, fazem parte do universo do escorpiano. É muito comum a violação sexual no mundo escorpiano. Sabemos que o canal por onde entra toda energia para o sustento em Marlut, ou seja, no nosso mundo físico, é através do canal de Yesod. E se esse está bloqueado por atividades sexuais ilícitas, indevidas, a vida se torna difícil e amarga aqui no mundo físico por falta de energia para realizar as situações. Seja situações de saúde, de prosperidade, de amor, etc. E eles vivem tudo de maneira exagerada e dramática, mas com uma capacidade invejável de se refazer e transformar logo em seguida. E jamais esquecem certos episódios, guardando em sua memória até que surja a oportunidade de se vingar definitivamente. Eles são bons líderes e muito estrategistas. E a sua correção, como de todos os outros signos que vêm para corrigir, a de Escorpião é soltar, é confiar, perdoar, não ser extremista, deixar de ver as pessoas como um objeto. É um signo que vem de outras vidas, já com mais dor que os outros demais, então, portanto, com muito mais trabalho espiritual e o controle das emoções. Vai encontrar ajuda, esse signo ele vai encontrar ajuda tanto no casamento como com pais ou amigos para sua correção em signos de terra. Touro, Capricórnio e principalmente Virgem, porque esse escorpião aprende com exemplos e esses signos são de dar muito exemplo, porque são signos mais fixos. E as letras que regem esse mês são então Dalit e Nun, e essas letras formam a palavra Din, que traduzido é julgamento. E julgamento pode ser cruel, duro, insensível, mas se misturado com misericórdia, ele tem grande potencial de cura, de restauração. São grandes amantes, esposos, esposas luminosas, pessoas intuitivas, carismáticas, inteligentes, líderes muito organizados. E a letra Dalit também significa porta. Então, esse mês tem a porta de entrada aberta, tanto para a frieza espiritual, como para se elevar a níveis de consciência superiores. Tudo vai depender da porta que você escolher entrar, abrir e direcionar a energia. E assim construir o seu destino.
As letras que são um arquetipo de consciência ou forças divinas que controlam esse mês, então Dalet e Nun, a gente deve visualizar elas e meditar, direcionando a energia, e isso ajuda a controlar as situações. Elas também funcionam como um redutor de energia, pois não temos recipiente suficiente para tanta energia que está chegando nesse mês. E daí é o exemplo como um aparelho de 110 conectado na força, na tomada de 220. Com certeza vai queimar. Então, as letras são um arquetipo que vai nos ajudar a reduzir essa energia, e também podemos direcionar essa energia para situações boas na nossa vida. Espero de coração ter ajudado com esse conhecimento. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve no meu canal, assim eu posso trazer mais vídeos de ensinamentos, conhecimento. Gratidão a todos!